O primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, ele vai falar sobre a construção do templo. Então o rei Davi disse a toda a assembleia: Deus escolheu meu filho Salomão e mais ninguém, mas ele é jovem e inexperiente. A tarefa é grande, pois o palácio não será feito para homens, mas para o Senhor, o nosso Deus. Forneci grande quantidade de recursos para o trabalho do templo do meu Deus: ouro, prata, bronze, ferro, madeira, bem como ônix para os engastes e ainda turquesas, pedras de várias cores e todo tipo de pedras preciosas e mármore. Além disso, pelo amor ao templo do meu Deus, agora entrego minhas próprias riquezas, ouro e prata para o templo do meu Deus, além de tudo o que já tenho dado para este santo templo. Ofereço, pois, 105 toneladas de ouro puro de Ofir e 245 toneladas de prata refinada para o revestimento das paredes do templo, para o trabalho em ouro e em prata e para o trabalho dos artesãos. Agora, quem hoje está disposto a ofertar dádivas ao Senhor? Então, os chefes das famílias, os líderes das tribos de Israel, os comandantes de 1000 e de 100, e os oficiais encarregados de todo o trabalho do rei, ofertaram espontaneamente para a obra do templo de Deus. Eles deram 175 mil toneladas de ouro e 10 mil moedas de ouro, 350 toneladas de prata, 630 toneladas de bronze e 3.500 toneladas de ferro. Quem tinha pedras preciosas deu para o depósito do tesouro do templo do Senhor, cujo responsável era Jeiel, o gersonita. O povo alegrou-se diante da atitude de seus líderes, pois fizeram essas ofertas voluntariamente e de coração íntegro ao Senhor, e o rei Davi também se encheu de alegria. É interessante que quando eu estava pensando num texto para compartilhar com a igreja, e eu tenho lido o livro das Crônicas, aí me veio. E quando a gente para observar esse texto, que vai falar dessas ofertas aqui, que foram dadas para a construção do templo, isso nos chama atenção. É interessante que quando a gente vai lá para o versículo 5, né, ele diz: agora, quem hoje está disposto a ofertar dádivas ao Senhor? E mais embaixo, né, no verso 6, ele usa a palavra espontaneamente. Então, dar a oferta espontaneamente. E quando a gente vai lá para o verso 9, ele fala que fizeram essas ofertas, o quê? Voluntariamente. Então, ou seja, nada mais, nada menos do que demonstrar gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos proporcionado. E eu sei que o nosso Deus, como a gente acabou de cantar aqui agora, Ele vai à frente. Nas vitórias, nas derrotas, Ele está com a gente, Ele está cuidando, Ele está nos sustentando. Então, eu convido você a fazer isso nessa noite. Eu sei que muitos já fizeram isso, tá? Hoje a gente faz, a maioria é feita por Pix, mas a gente sabe que tem aqueles também que gostam de trazer aqui, até para poder ensinar isso para os filhos. Mas eu quero ressaltar aqui também, para aquelas pessoas que estão nos visitando essa noite, tá, que esse é um compromisso nosso, daqueles que são membros dessa igreja e professaram sua fé. Então, você que está nos visitando, é importante a gente enfatizar isso. Tá? Você não tem obrigação de trazer nada aqui, tá ok? Mas, se Deus tocar no seu coração, você fica à vontade, tá bom? Então, o ministério vai estar cantando um louvor, enquanto isso, a gente vai estar trazendo nossos dízimos e ofertas, e depois a gente
consagra esse dízimo e oferta e faz uma oração de gratidão a Deus. Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste, teus filhos sabem que não falharás, nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando no céu, tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão tu dás, que segurança, cada momento me guia, Senhor, e no porvir, ó, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, fiel assim. Ainda no primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, após esse texto, vem a oração do rei Davi. E eu queria compartilhar, um pedaço dessa oração. E ela diz assim: Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo.
A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graça e louvamos o teu glorioso nome. Estenda sua mão para cá, vamos consagrar esses dízimos e oferta. Senhor, é com alegria no coração que nós estamos aqui nesta noite, prestando-te culto, de adoração, de louvor, mas acima de tudo, de gratidão, por tudo aquilo que o Senhor fez na nossa vida, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, e por tudo que o Senhor ainda fará em nossas vidas e através dela, Pai. Nós te louvamos e te bendizemos por esses dízimos e essas ofertas, pedimos a sua orientação, a sua direção, para que tudo o que foi dizimado e ofertado seja usado para a expansão do teu reino, e que tudo isso seja para a honra e glória do teu nome, para que o teu nome seja conhecido através dessa comunidade, ó Deus. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pela vida de cada um que assim voluntariamente ofertou, e por aqueles, ó Deus, que ainda não o fizeram, que o teu Espírito Santo possa estar tocando no coração, para que de maneira voluntariosa e de maneira que seja um coração grato, possa estar fazendo, ó Deus. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Olá, boa noite, igreja. Meu nome é Michele, para quem não me conhece. Eu sou mãe da Vitória, tia do Brian, da Miriam e da Rebeca. Gostaria de estar compartilhando com vocês o texto que está lá em Marcos, Marcos 5, no versículo 22. E o texto diz assim: E então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: Minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Aí eu vou pular um pedacinho aqui. Aí diz assim, ó: Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns chefes da sinagoga, dizendo: Sua filha já morreu, por que você incomoda o mestre? O que acontece aqui? No caminho, Jesus tem que parar várias vezes até que ele vá curar a filha de Jairo. E muitas vezes também, quando a gente está orando, a gente está pedindo bastante para Deus agir e tomar a providência, só que parece que Deus está demorando. E aqui também fala assim que riam-se dele, mas Jesus, lá no versículo 40, fala assim, quando Jesus chega para curar a menininha, e as pessoas riam. Muitas vezes as pessoas vão rir da gente mesmo nesse período. Às vezes Deus parece, para nós, parece que Deus está demorando, mas Deus não está demorando. Ele está fazendo dentro do propósito dele. Eu queria que vocês guardassem isso e que vocês ensinassem isso aos filhos de vocês. Quando vocês estiverem orando, deixe as crianças saberem que vocês estão orando. Mostre para elas que elas podem ter confiança e esperar no Senhor. Agora há pouco a gente cantou assim, ó: eu nunca andei sozinho, eu nunca vou andar sozinho. Deus sempre vai estar comigo. Às vezes a gente está orando, fala para o seu filho, conta para ele, fala assim: eu estou esperando a resposta do Senhor. Pode ser que não seja hoje, pode ser que não seja o ano que vem, e pode ser que Deus diga não também. A gente tem que estar preparado para o não de Deus. Só que, mesmo assim, a gente tem que perseverar em seguir. E, às vezes, as pessoas vão zombar. Só que aqui, Jesus cura a menininha. Se você está esperando o milagre do Senhor, não desanime. E mostre isso para os filhos de vocês. Para que eles também, quando eles forem grandes, eles lembrarem que eles não estão sozinhos. Até quando eles estiverem num lugar onde não tiver ninguém,
mas eles têm que saber que Jesus está com eles. Amém? Eu quero chamar as crianças até 7 anos aqui. Eu vou pedir para a igreja estar impondo as mãos para estar orando por eles. Se quiser se levantar também. Senhor, eu te agradeço porque nós temos crianças, Senhor, aqui. Senhor, que nós sejamos, Senhor, espelho para eles, mas um espelho que demonstre a tua graça, o teu amor e a tua bondade, Senhor. Que nós possamos cuidar deles, Senhor. Ministre ao meu coração, Senhor, agora que eu vou estar falando com eles, para que a sua semente, Senhor, cresça e frutifique no coração dessas crianças, ó Pai. É isso que eu oro, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, eu estava esquecendo que é a minha parte agora. Já estava saindo ali, cabeça voada. Me perdoem. Graças a Deus a gente pode estar aqui na presença desse Deus maravilhoso, né? E hoje está aqui com a gente também o reverendo Ailton, que é pastor da Igreja Presbiteriana de Americana há 32 anos. Ele é pastor lá, então há um bom tempo já, né? E eu estava comentando com ele um pouquinho antes do culto aqui que eu lembro de algumas vezes que a gente foi lá para Minas. Ele é de Carangola, né, pastor? Ipanema. Pastoreou lá. Eu lembro de alguma coisa da gente ir para aqueles lados lá. E Manhuaçu, que é a cidade do meu pai, indo para aqueles lados também. Então a gente ia de Corcel 2, fumando, que era uma beleza aquele negócio. Tinha que parar no meio do caminho para botar óleo lá. Que é dureza, né? Mas eu lembro, eu era bem pequeno, eu lembro disso vagamente, assim, mas era um tempo muito bom, né, que a gente viveu, e eu pude participar desse tempo, né? Tenho boas lembranças. Pastor, vem para cá. E ele também já foi. Essa vez o senhor não é presidente do presbitério? O senhor é presidente? Ah, então tá. Eu estava me esquecendo disso aqui. Presidente do presbitério também da nossa região aqui. Então, com muita alegria que a gente recebe o senhor aqui. E eu gostaria de orar pelo senhor mais uma vez. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero te agradecer pela vida do reverendo Ailton, te agradecer, ó Deus, pela disposição dele de estar aqui com a gente, e te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, que agora que ele vai ler a tua palavra, explaná-la, que a gente possa ouvi-la e praticar, ó Deus, aquilo que o Senhor já colocou, ó Deus, para a gente fazer. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãs e irmãos. Que alegria, que privilégio meu estar aqui hoje com a responsabilidade de trazer a palavra do Senhor. Quero convidá-los a que abramos as nossas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 2. Leremos do 5º ao versículo 11. Filipenses, capítulo 2, do 5º ao versículo 11. Diz exatamente o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz.
pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Oremos, irmãs e irmãos, ao Senhor mais uma vez. Senhor, nós nos curvamos diante de Ti agora, Senhor, reconhecendo a Tua soberania sobre as nossas vidas. Tu és Deus das nossas vidas, Deus sobre as nossas vidas. Senhor, nós louvamos o Teu nome e não nos cansamos de louvá-lo, de bendizê-lo, Senhor, porque hoje pela manhã, Senhor, quando nós levantamos, acordamos, as Tuas misericórdias, Pai, se renovaram para conosco, e elas não têm fim, Senhor, renovam-se manhã após manhã, só porque o Senhor é um Deus fiel. Senhor, nós Te louvamos por parte do Teu povo reunido agora neste local. Senhor, nós louvamos o Teu nome por Tua palavra que foi lida e está aberta diante de nós. Senhor, nós confessamos a Ti a nossa total dependência do Senhor para tudo e sobretudo, ó Deus, para esta hora. Nós precisamos, Pai, do Senhor. Só podemos falar aos ouvidos, mas o Senhor é aquele que pode falar ao coração. Por isso, Pai, nós pedimos, em nome de Jesus e para a glória de Jesus, permita, Senhor, que as palavras dos nossos lábios venham ser palavras agradáveis em Tua presença, Senhor, servindo unicamente para edificação, exortação, conforto, orientação das nossas vidas nesta hora. Assim pedimos, assim oramos, em nome de Jesus e para a glória de Jesus, Teu Filho nosso Senhor. Amém, Pai. Amém. Minhas irmãs e meus irmãos no Senhor Jesus Cristo, lá nos anos 60, foi publicada uma revista de circulação nacional, em que a revista trazia ali uma relação de homens notáveis ao redor do mundo. Eu não cheguei a ver a revista, mas eu li uma reportagem sobre a reportagem, ou sobre a lista que a revista tinha publicado. E nesta lista de homens notáveis, o Senhor Jesus Cristo estava nela como o terceiro homem da lista. Eu tenho para mim, meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor Jesus Cristo é um homem que não deveria estar em nenhuma lista, em nenhuma comparação, porque ele é uma figura ímpar. Ele é um homem único e não deveria jamais ser comparado a nenhum outro nome, exatamente por causa da sua singularidade. Ele é diferente de tudo. Notável, incomparável em todos os sentidos. O texto que nós lemos faz parte da carta de Paulo aos Filipenses, uma carta muito cara, muito preciosa ao apóstolo Paulo, porque Filipos foi a primeira igreja que o apóstolo plantou no século I no continente europeu, quando ele atravessa ali o mar e vai até a Macedônia e chega ali em Filipos e rapidamente ele planta ali uma comunidade cristã, uma igreja cristã que foi a primeira igreja da Europa. E esta igreja foi muito preciosa, muito carinhosa com o apóstolo Paulo, porque foi uma igreja que se associou, que o ajudou, que colaborou com ele em seu ministério. Mais tarde ele está preso, e como não tinha WhatsApp na época, ele resolve escrever uma carta àquela igreja, porque ele soubera que a igreja estava passando com algumas dificuldades, havia alguns irmãos que estavam em contendas, se desentendendo. Ele então, mesmo preso, resolve escrever essa carta com o tema da alegria.
Ele vai dizer: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. E quando ele chega no ponto aqui para conversar, para se corresponder com as duas irmãs que estavam se desentendendo, ele vai dizer: irmãos, tenham em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E quando ele então quer fazer a conciliação, que ele quer chamar a igreja à unidade, ele lança a mão da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o texto que nós lemos aqui, meus irmãos e minhas irmãs, para muitos é um hino cristológico, onde Paulo exalta a pessoa do Senhor Jesus Cristo. De forma que eu queria rapidamente falar sobre isto. A singularidade do Senhor Jesus Cristo. A singularidade do Senhor Jesus Cristo. E provar para vocês que o Senhor Jesus Cristo é um homem singular. Primeiramente, ele é singular por causa de sua grande decisão. Olha só o que diz Paulo: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. O que Paulo está dizendo aqui? Que o Senhor Jesus Cristo tomou a decisão das decisões. Ele resolveu, sendo Deus, resolveu não ser Deus em função de si próprio, em função de si mesmo. Mas ele se esvazia, ele assume a forma de servo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Nenhum homem, meus irmãos, na face da terra, tomou a decisão que o Senhor Jesus tomou. Esta decisão faz dele um homem singular, único, ímpar, incomparável. Não deveríamos comparar Jesus a nenhum outro homem, porque nenhum outro homem resolveu o que ele resolveu. Nenhum outro homem tomou a decisão que ele tomou. Tende em vós, diz Paulo, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, resolveu não ser Deus em função de si próprio. Eu e você, nós somos uma pessoa com uma natureza humana. O Senhor Jesus, diferente de nós, é uma pessoa com duas naturezas, a humana e a divina. Mas mesmo ele sendo Deus, ele resolve não ser Deus em função de si próprio. E isto faz dele, meus irmãos e minhas irmãs, um homem completamente diferenciado, único. Por isso que ele é o Senhor desta igreja, por isso que ele é o Senhor das nossas vidas, e ele faz toda a diferença, e não deveria ser comparado a nenhuma outra criatura, a nenhum outro homem na face da terra. Porque ele é singular, único, diferenciado. E é o Senhor, e é em nome dele que nós estamos aqui. Meus irmãos e minhas irmãs, nós não podemos perder essa consciência. Este é o Senhor a quem nós servimos, a quem esta igreja serve ao longo de sua história, ao longo dos seus anos. Um Senhor que é único por causa de sua grande decisão. Em segundo lugar, a singularidade do Senhor Jesus Cristo. Ele é único, ele é singular, não só por causa da sua grande decisão, mas em segundo lugar, ele é único por causa de sua grande humilhação. Nenhum outro homem sofreu a humilhação que o Senhor Jesus sofreu. Olha só o que diz Paulo, versículo 7, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Certamente,
você, enquanto me ouve aqui, está pensando em alguns momentos em que você sofreu alguma humilhação, em que você, em alguma situação, se sentiu humilhado. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, mesmo eu não conhecendo a situação pela qual você passou de humilhação, eu posso dizer para você com toda certeza que nem a sua humilhação não dá para comparar com a humilhação que o Senhor Jesus Cristo passou. A si mesmo se humilhou. Olha, vejam bem, meus irmãos, a dimensão da humilhação do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o próprio Deus, que tem na concha de suas mãos todo o universo criado por Ele mesmo. Todas as galáxias, todo o cosmos estava na sua mão e está na sua mão. Ele é o Deus soberano. Mas esse Deus soberano resolve não ser Deus em função de si mesmo, assume a forma humana e se humilha de tal maneira quando Ele faz isso. E esta humilhação dele faz dele um homem singular, ímpar. Nenhum de nós sofreu a humilhação que ele sofreu. Imagine vocês, na última refeição que ele tomou com os seus discípulos antes de sua morte, estava ali tudo posto, tudo arrumadinho, o pão, o vinho, a mesa ali, o cordeiro, tudo preparado para o jantar, e havia ali uma bacia de água reservada à pessoa menos importante que lavaria os pés dos convidados. De repente o Senhor Jesus sai por detrás da mesa, pega uma toalha e começa a se curvar, a lavar os pés dos discípulos. A cena é tão constrangedora que, quando chega a hora de Pedro não se aguenta, Pedro se adianta e diz: Senhor, o Senhor não vai fazer isso comigo, o Senhor vai me lavar os pés? Não vai fazer isso. Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. E Pedro então vai de 8 a 80, Senhor, então lava tudo, Senhor. Não precisa, Pedro. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, olha a cena. É o Deus majestoso, é o Deus grandioso, que se faz homem. A si mesmo se humilhou e está ali a lavar os pés dos discípulos. Este é o Senhor das nossas vidas. Este é o Senhor das nossas igrejas. Este é o Senhor da igreja presbiteriana, é o Senhor da minha vida, da sua vida, um Senhor singular, ímpar, incomparável, que não deveria estar em nenhuma lista de homens notáveis, porque Jesus é de fato singular. Singular por causa da decisão que ele tomou, singular por causa de sua grande humilhação. Isaías, quando chega a descrever em Isaías capítulo 53, a humilhação que ele passou, o texto que baseou lá o filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo, e que muitas pessoas não aguentaram assistir 10 minutos sem chorar, sem prantear, mas ele começa a descrever quem creu em nossa pregação, e quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. É o Senhor das nossas vidas. Singular, ímpar, incomparável. A singularidade do Senhor Jesus Cristo. Ele é singular por causa da sua grande decisão. Ele é singular por causa de sua grande humilhação. Mas por fim, meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor Jesus Cristo é singular
por causa de sua grande exaltação. Olha só como Paulo muda agora o seu linguajar, a partir do versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor Jesus, que tomou a decisão das decisões, sendo Deus, resolveu não julgar com usurpação o ser igual a Deus, resolveu não ser Deus em função de si próprio, resolveu passar pela humilhação das humilhações. Agora, Deus muda de figura. Ele que foi humilhado, que humilhou a si mesmo, agora o Senhor Deus trata de exaltá-lo sobremaneira, e lhe dá o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Esse é o Senhor Jesus Cristo, que tem um nome hoje diferenciado: Jesus Cristo, que morreu como um cordeiro, mas que ressuscitou como um leão, que hoje é advogado, mas amanhã será juiz. Mas o Senhor Deus tratou de exaltá-lo sobremaneira. Então Paulo compõe aqui um hino, um cântico cristológico, que aponta para a majestade, para a singularidade da pessoa bendita, santa e augusta do Senhor Jesus Cristo. Sua grande exaltação. O Senhor Jesus recebeu o nome que está acima de todo nome. E haverá um dia, meus irmãos, haverá um dia em que todo joelho na face da terra vai se dobrar diante de Jesus Cristo. Haverá um dia em que toda língua na face da terra vai confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu queria, com isto, despertar vocês na sua segunda-feira, na sua terça-feira, na sua quarta-feira, na sua quinta-feira, na sua sexta-feira, no seu sábado, no seu domingo, nos seus dias, que você viva cada dia da sua vida sem perder a consciência de quem é Jesus Cristo na sua vida. Este homem ímpar, singular, Senhor das nossas vidas, que não está distante de nós. Ele diz: eis que eu estou à porta, está a um passo de mim, batendo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar, eu vou cear, vou ter comunhão com você e você comigo. Este é o Senhor Jesus Cristo, singular, Senhor das nossas vidas, Senhor desta igreja. Que nós não decepcionemos nosso Senhor, que as pessoas, ao se relacionarem conosco, que falarem conosco, que se trocarem um bate-papo conosco, possam perceber em nós o bom perfume do Senhor Jesus Cristo. Senhor singular. Amém, meus irmãos? Amém. Que o Senhor Deus nos abençoe. Posso terminar? Então vamos colocar em pé e vamos orar ao Senhor. Tá. Então vamos cantar primeiro, depois eu canto agora, depois eu oro e termino, ok?
Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Do início, vamos. Junto ao poço estava eu, Quando o homem judeu viu a sede que havia em mim, sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu
fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. És por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Oremos. Senhor, nós louvamos o Teu nome por Tua presença em nosso meio, no culto que prestamos a Ti, Senhor. Nós louvamos o Teu nome porque Tu és um Deus singular, único, que nos amou de tal maneira, Senhor, que nos constrange. Tu és a razão, Senhor, do nosso viver, das nossas vidas, Pai. Abençoa, Pai, o Teu povo nesta nova semana que estamos iniciando, que cada irmã, cada irmão, cada família, Senhor, que todos nós sejamos alvos da Tua graça, da Tua bondade e da Tua assistência. Permita, Senhor, que sejamos aqui na nossa região bom perfume do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus querido, esta é a nossa oração. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus, Teu Filho nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja ao teu lado, como teu grande amigo e companheiro de jornada. O Senhor esteja acima de ti, velando por ti e abençoando. O Senhor esteja abaixo de ti, calçando os teus pés, firmando os teus passos. O Senhor esteja às tuas costas, guardando-te completamente de pessoas desleais. O Senhor esteja à tua frente como luz que ilumina a tua caminhada. O Senhor esteja dentro de ti, dando-te força, coragem, fé e vontade de viver. O Senhor esteja ao teu redor, envolvendo-te completamente com o seu amor. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Santo Espírito do Senhor sejam com todos nós e com todo o povo de Deus disperso na terra, hoje, aqui, agora e para sempre. Amém, Senhor. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Está encerrado o nosso culto. O pastor aí vai sair. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outra fonte. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias,